Estimados irmãos, agora nós vamos meditar um pouquinho no ministério da Igreja Apostólica. Um ministério, irmãos, que precisa de amor, precisa de coragem, precisa de determinação para cumpri-lo. E esse amor, essa dedicação, deve vir do profundo do nosso coração. Quando aceitamos o chamado de Deus, que toca em nosso coração, para melhor servir nesta obra maravilhosa, Igreja Apostólica. Estimados membros do Ministério Apostólico, desejamos que as bênçãos de Deus e dos seus santos estejam com todos e que lhes possa ajudar a cumprirem com amor e dedicação a sua missão. Nós vamos transcrever agora, irmãos, uma carta da Santa Avó Rosa e da direção para o ministério da Igreja Apostólica, publicada inicialmente pelo bispo Eurico Matos Coutinho e em outra ocasião pelo santo irmão Aldo e enviada a todo o ministério. Prezados irmãos, nosso irmão bispo, ele cumpriu um ministério muito bonito, um ministério de anunciação, de pregação, um ministério de determinação. A vontade, o desejo dele ao subir nos púlpitos e transmitir uma mensagem, ou falar ao programa Hora Milagrosa, irmãos, deve ser exemplo para todos nós. O carinho, irmãos, que ele transmitia nas suas palavras seguras, fortes, anunciando o nosso Mestre Jesus, para que a igreja pudesse tomar ciência, compreender e validar, irmãos, o próprio Evangelho do Divino Mestre, que eram as suas leis. Nosso irmão bispo está na glória celestial agora. E o irmão Aldo, muito embora nunca subiu ao púlpito de nossa igreja para levar uma mensagem, nunca subiu fisicamente, porque, irmãos, todo pastor que crer, confiar e pedir a bênção do irmão Aldo, ele estará ao seu lado nos púlpitos de nossa igreja, e poderá lhe inspirar, poderá lhe ajudar a transmitir uma mensagem eficiente, eficaz ao coração dos nossos irmãos, que vêm ansiosos por uma palavra de amor, por uma palavra de fé, de esperança. E o irmão Aldo nos ensinou. Nós temos uma ferramenta importantíssima, o boletim de nossa igreja. O boletim que o nosso irmão Aldo preparava os temas, lia, conferia cada palavra daquele boletim, e que hoje, irmãos, são transcritos para toda a igreja. Por isso que o pastor, ele precisa se dedicar a esta palavra bendita, irmãos, que é o boletim de nossa igreja. Ele precisa fazer uso desta ferramenta, irmãos, que não foi inventada por nós. Ela foi trazida por Jesus, pela Santa Avó Rosa, pelo nosso santo irmão Aldo, para alimentar o nosso coração. Quantas vezes o irmão Aldo disse: eu quero que preguem pelo boletim. Eu quero que preguem esta mensagem para que toda a igreja cresça, se evolua ao mesmo tempo. Mas e a mensagem do pastor? O pastor irá só ler o boletim?
Não, ele precisa de uma leitura eficiente, irmãos. Por isso que precisa se desenvolver. Porque, irmãos, até na leitura, a compreensão das palavras, da pontuação, dá sentido à mensagem. Por isso que precisamos nos preparar para isso. Antes das reuniões, ler, meditar, e no momento de subir ao púlpito, irmão Aldo, esteja comigo, que o Senhor possa me inspirar, me ajudar a levar esta palavra do Senhor, da Santa Avó Rosa, ao coração dos meus irmãos. Porque, irmãos, um pastor fiel, dedicado, ele também aprende com a sua própria mensagem. Porque são palavras inspiradas e ungidas. Mas é preciso, irmãos, também fazer um fechamento àquela mensagem. É preciso transmitir algo que complete, irmãos, aquela palavra ungida. Mas, irmãos, o assunto é aquele do boletim. Não adianta se desviar, porque irá se perder. E aí o alimento para os nossos irmãos, e o alimento para a igreja, o alimento para os nossos convidados. Por isso pedimos aos nossos pastores, olhem o exemplo do bispo à frente de um púlpito de nossa igreja. Uma leitura eloquente, uma confirmação da palavra que muitas vezes até o próprio irmão bispo utilizou, seja ela do livro ou do boletim de nossa igreja. Olhe, irmãos, quanto o irmão Aldo pediu para todos nós, sem exceção, utilizem o boletim. E nós, irmãos, novamente viemos nesta reunião pedir aos senhores, utilizem o boletim, foquem a sua mensagem, mas se preparem antes. Leia, releia, peça a inspiração, peça a direção destes santos para o momento da santa reunião, para que os irmãos possam sentir que a sua mensagem, ela veio dos céus, para que a sua mensagem alimente os corações, e assim, irmãos, vamos ganhando muitas almas para o reino dos céus. Então nós vamos ler esta carta, irmãos, que foi enviada ao ministério, e depois nós vamos meditar nesta carta. Diz assim: dou-lhes a paz e bênção em nome de Jesus e da Santa Avó Rosa. Escrevo-lhes esta carta em nome dela, o bispo e depois o irmão Aldo, para externar sua santa vontade, quanto ao ministério em geral. Primeiramente, porém, lembro de que todos os obreiros, homens e mulheres, em santidade consagrados, dedicados, com sinceridade e amor ao trabalho, são um braço forte da Santa Avó Rosa. E tendo sincero e verdadeiro amor, de modo que trabalhem sempre animados e não desanimados, serão os melhores obreiros. Tendo sinceridade e verdadeiro amor, no modo que trabalham sempre animados e não desanimados, serão os melhores obreiros. Irmãos, vocês já têm ouvido bastante de nós, da direção, em nome do Consolador, quão grande é a obra de Deus. E a Santa Avó Rosa precisa realizá-la, pois recebeu do Pai, do Filho Jesus e do Divino Espírito Santo esta incumbência. Luta sem cessar contra os hostes do mal, tudo faz para salvar almas, exerce todo o seu poder para fazer bem a todos os filhos de Deus,
vivo. E nesta obra que realiza junto à humanidade, é que ela precisa muito dos obreiros. Obreiro sincero, humilde, fervoroso, obediente, trabalhador, que serve bem, ajuda a dar mais ânimo à igreja, ajuda a salvar. Todavia, o desanimado não ajuda e muitas vezes atrapalha. Mas que soldado é você? Que obreiro empenhado numa luta sem querer vencer? Penso que não, diz o bispo e o irmão Aldo. Vejam que todos devem servir com bastante interesse no bem da igreja, devem querer sempre o bem da obra e dos irmãos. Não se esqueça de que, sendo consagrados e animados, fervorosos e vigilantes, da maneira que observem os ensinos, as recomendações e as ordens da direção, quais são dadas pela Santa Avó Rosa, é você um braço dela. Disse-nos a querida Avó Rosa, para ser dito ao ministério da igreja: eu quero mais amor e união, mais harmonia entre todos os que servem, quero que sejam animados no servir. Ó irmãos, atendam ao apelo e ao conselho da Santa Avó Rosa, e sejam assim como ela deseja. Confie, pois que na verdade ela os está preparando para um ministério ainda mais perfeito e mais próspero, mais feliz, mais cheio de frutos bons para a vida eterna. Foste abençoado por ela, Santa Avó Rosa, até aqui, e muito será doravante se atender ao seu apelo. Foste abençoado por ela até aqui, e muito será doravante se atender ao seu apelo. Ó irmãos, busquem com fé e amor a perfeita união, a harmonia entre todos, sejam apostólicos irrepreensíveis, e verão o resultado maravilhoso do seu ministério. E consequentemente, receberão no porvir o seu galardão nos céus. Veja o quanto nossa igreja tem aumentado com os grandes, notáveis milagres que a Santa Avó Rosa tem realizado. E muita gente nova ainda virá. E para abrigá-los, haveremos de iniciar novas congregações. Verás quanto trabalho agradável e causador de gozo e felicidade para a sua alma. E assim digo, porque o trabalho do Senhor realizado com muito bom ânimo e satisfação, com coragem e amor, enche nossa alma de gozo e felicidade. A bênção da Santa Avó Rosa é grandiosa, de um valor inestimável, é tudo para nós. E ela, com Jesus, alimenta seu povo, fortalecendo no ânimo, na fé, no amor ao reino de Deus, através da Santa Comunhão. E para levá-las às congregações, é necessário que não só os pastores, mas todos os obreiros sejam dedicados e consagrados, e estejam servindo em perfeita harmonia uns com os outros, para que o nosso Deus possa manifestar naquele momento a sua glória, o seu poder e abençoar a todos. Estou lhes escrevendo, como dissera no princípio, em nome da amada e santíssima Avó Rosa, para ajudá-los, diz o irmão bispo e o nosso querido santo irmão Aldo. Esta mensagem é ungida. Sejas um obreiro fiel e amoroso, e que a graça do nosso Espírito Consolador seja consigo para sempre. Amém. Irmãos, eu faço uma pequena pausa
para realizar a primeira convocação da Assembleia. Irmãos, está convocada a Assembleia ordinária, ou seja, constante, irmãos, anualmente, do Ministério da Igreja Apostólica para a prestação das contas do ano anterior, ou seja, de 2018. Primeira chamada realizada. Estimados membros do Ministério Apostólico, a missão da nossa amada igreja, juntamente com a missão da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, é justamente prover esta humanidade tão carente de fé e amor, de uma esperança e oportunidade de salvação. Assim como o nosso Deus, Jesus, a Virgem Maria e os poderosos santos e anjos, exercem todo o poder e autoridade para salvar almas, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, precisam de um ministério atuante, animado, para servirem e serem os melhores servos e colaboradores. Obreiro sincero, humilde, fervoroso, consagrado, obediente, trabalhador, que serve bem, ajuda a dar mais ânimo à igreja, ajuda a salvar almas preciosas e com certeza terá bênçãos em sua vida e a recompensa no reino dos céus. Recomendamos que sejam vigilantes, perseverantes, para que o seu ministério possa ser muito inspirado, para ter uma palavra amiga de conforto, fé e esperança em suas mensagens. Nosso santo profeta Irmão Aldo muito nos incentivou a servirmos com amor e termos muita paciência com o nosso povo, sendo verdadeiros amigos e irmãos, confortando e ajudando sempre a quem precisar. A bênção destes santos de Deus é muito preciosa para o nosso ministério. Por isso, sejam merecedores desta graça, agindo com prudência e respeito. Procurem se consagrar a cada dia para serem um exemplo de vida ao nosso povo, pois assim irão crer e confiar na sua palavra e mensagem. Irmãos, muito importante. Procurem se consagrar a cada dia para serem um exemplo de vida ao nosso povo, pois assim irão crer e confiar nas suas palavras e mensagens. Nós, da direção atual da Igreja Apostólica, precisamos muito dos senhores, obreiros, pastores. Por isso, reiteramos a recomendação da Santa Avó Rosa, do Santo Profeta Irmão Aldo, afirmando: sejam pacientes e unânimes. Unânimes quer dizer que tem o mesmo sentido, que respeita a todos, de modo que sirvam em harmonia com os outros obreiros, sempre procurando somar e nunca querendo mandar uns nos outros. Não tome medidas por conta própria. Nem corrija ou exorte a ninguém, seja do púlpito ou no meio dos membros da igreja. Sirva com amor, procure colaborar, participando também das escalas de serviço, da arrumação, limpeza, organização dos nossos templos. Participar do ministério da Igreja Apostólica é uma dádiva, dádiva de Deus, que elege seus servos e espera que cada um cumpra seu ministério com determinação e amor. Aceitem com amor estas orientações e serás um valoroso obreiro da Igreja Apostólica e do reino dos céus ainda nesta terra. Prezados irmãos, aí está uma oportunidade muito linda. Irmãos, com hinos maravilhosos que ouvimos, nos incentivando para a nossa reunião, para a nossa mensagem, para refletirmos no nosso ministério de pastores, obreiros, diáconos, diaconisas,
regentes de nossa igreja. Um ministério de grande valor, que precisa da união, porque, irmãos, a união é o fator determinante da vitória da igreja apostólica. E por que lhes digo isso? A união é o fator determinante da igreja apostólica. Porque, irmãos, nós somos o corpo de Cristo, irmãos. Nós formamos este corpo bendito na terra. Somos eleitos para levar o evangelho dele, Jesus. Somos eleitos para levar o que a Santa Avó Rosa, o que o Santo Irmão Aldo nos ensinou e preparou para que educássemos a igreja. E um corpo, irmãos, é unido em todos os sentidos. É perfeito a união, irmãos, dos órgãos, dos membros de um corpo. Assim deve ser o ministério da igreja apostólica. Unido neste sentido, irmãos, espiritual, porque, irmãos, quando alguém precisar, outros estarão prontos para ajudar, para fortalecer, e não para dividir, para buscar o seu lugar. Por isso, irmãos, a união, ela não promove a divisão, não. Ela promove, irmãos, a elevação de todos ao mesmo tempo, se confiarem, se crerem, se prepararem para isso. Por isso, no início eu disse, nós precisamos nos preparar para a reunião. Não é somente no momento que vamos subir ao púlpito, nossa, tem uma mensagem aqui, vou ler antes. Não, irmãos. O boletim já é publicado com antecedência, justamente para facilitar a preparação da mensagem, facilitar a preparação do entendimento do pastor que vai levar a mensagem ao coração. Mas e os obreiros da sede ou das congregações? Eles são peças e partes fundamentais deste corpo durante a reunião. E precisam estar preparados e ligados entre si. Porque, irmãos, o pastor, ele depende dos obreiros. Os obreiros, irmãos, precisam estar preparados para servir em todos os sentidos da igreja. Preparando a santa reunião. Não é tão bonito chegar à igreja e estar limpa, organizada para uma santa reunião? Nosso Deus não merece isso? A Santa Avó Rosa nos ensinou a fazer assim? Então, cabe aos obreiros esta atividade, preparar, zelar, organizar, cuidar. Muitas vezes, o templo precisa de um serviço de manutenção. Cabe aos obreiros se organizarem, procurarem, inclusive, autorização para realizarem os trabalhos, porque, irmãos, o zelo foi um grande exemplo da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, para todos nós, inclusive para a nossa vida pessoal, porque, irmãos, a apresentação de um pastor, de um obreiro de nossa igreja, ela precisa ser diferenciada. Precisa ter asseio? Sim, claro. Precisa, irmãos, estar preparado para uma necessidade? E se for, naquele momento, lhe solicitado a realização de ofício, como estará o pastor preparado? Ou o membro do ministério? Porque muitas vezes até diáconos precisam fazer o ofício. Por isso, irmãos, que precisamos estar prontos para servir. E a forma de nos apresentarmos não só diante da igreja, mas diante da sociedade também. Dentro daquilo que ensinamos, daquilo que pregamos. Porque, irmãos, qual vai ser a credibilidade de um pastor que dentro da igreja prega uma coisa e lá fora faz outra? Qual vai ser a credibilidade de um membro do ministério que muitas vezes lá fora
deixa se influenciar por modas, costumes. Por isso lhes pedimos de coração, irmãos, abracem seu ministério. Não perca esse ministério, porque é uma glória, irmãos, é uma glória. Os santos profetas, quanto lutaram para servir a Jesus, ao nosso Deus, desculpe. Os santos apóstolos, quanto lutaram para servir a Jesus. E foram determinados, zelosos, levaram a mensagem, mesmo com lutas, com sofrimento, com angústias, mas hoje estão lá, na glória celestial. A Santa Avó Rosa, os membros da direção também, quanto lutaram, o bispo, a missionária, ao lado da Santa Avó Rosa, para que hoje nós tivéssemos esta oportunidade. Nosso irmão Aldo, irmãos, querem maior exemplo de luta, de perseverança, do que o nosso santo irmão Aldo? E esse exemplo foi aos nossos olhos, nós vimos, nós participamos, irmãos, e vimos o quanto o irmão Aldo sofreu, padeceu, muitas vezes, nas mãos de pessoas que ele mesmo estendeu a mão para ajudá-los, mas que incompreenderam, que foram traidores. Mas o irmão Aldo venceu. Ele está lá na glória celestial. E estará ao lado de quem crer, confiar, para abençoar, proteger e amparar. E estará ao lado do ministério da Igreja Apostólica. Seja um pastor, seja um diácono, uma diaconisa, para bem servir. Porque, irmãos, a Igreja Apostólica precisa do Senhor, precisa da Senhora, precisa do Senhor regente, do Senhor pastor, para que as nossas reuniões sejam adornadas pela inspiração e bênção destes santos. Prezados irmãos, nós precisamos lembrar de algumas circunstâncias fundamentais para o desenvolvimento e para que, principalmente, o ministério não caia em descrédito. E o primeiro ponto que eu vou lembrar aos irmãos chama-se redes sociais. Algo que não existia na época da Santa Avó, não existia na época de Jesus, e estava começando na época do Santo Irmão Aldo. Irmãos, a rede social é um veículo de comunicação excelente. Mas, irmãos, é um veículo de comunicação que pode levar as pessoas a se isolarem e promover a intolerância. E principalmente, irmãos, perderem os seus relacionamentos. O primeiro relacionamento que se perde é a família. Por quê, irmãos? Porque a família é o primeiro relacionamento que se perde. Basta olharmos, irmãos, nas pesquisas que são realizadas por órgãos competentes, não só do Brasil, mas do mundo todo. Hoje, a divisão de famílias, a ruptura do casamento, a cada 5 rupturas, uma é causada pela rede social. Pela infidelidade, principalmente, irmãos, a descrença na palavra, daquele amor que iniciou, irmãos, uma família, um casamento, é quebrado, muitas vezes por redes sociais. E aí, para provar, eu digo aos irmãos, todos nós temos celulares. E por que os nossos celulares muitas vezes não são abertos para a nossa esposa, os nossos filhos olharem? Tem até senha, por quê?
Pense um pouquinho. Assim também é a obra da igreja. Irmãos, se nos deixarmos influenciar por conversas, por influências, muitas vezes por pessoas que aparentemente se posicionam tão consagradas, tão leais, mas com sentimentos ocultos no coração, influenciando os outros através das redes sociais. E sabem por quê? Porque não tem coragem de falar frente a frente. Se utilizam do meio de comunicação chamado WhatsApp ou Messenger. Depende. Tudo isso, irmãos, é um grande perigo para a igreja, para a família, para a sociedade. Nós vimos, irmãos, movimentos que quase incendiaram sociedade como um todo, por movimentações de redes sociais. E aí nós vamos entrando num algo que se chama intolerância. Tolerância é a preocupação com o seu próximo. É tolerar, é procurar ajudar, é prevenir, é aconselhar muitas vezes. Isso é tolerância. Mas a intolerância o que é? Muitas vezes é querer pisar no seu irmão. É levá-lo ao fundo do poço, como é comum ouvirmos na sociedade. Desrespeitando principalmente, irmãos, o que cada um de nós temos, que é o direito à vida e à reserva, irmãos, como cidadãos nesta terra, expondo a vida de um ou de outro. E aí, novamente, nós associamos a igreja. Como um membro do ministério pode falar do seu irmão? Publicamente. Ah, mas eu estou falando só para um. Está falando só para o primeiro, que vai replicar para o segundo, para o terceiro, dali a pouco replica para o grupo, em questão de segundos. A igreja toda já está sabendo. Portanto, irmãos, hoje, nada fica escondido. E nós precisamos entender esta evolução. Precisamos compreender o quão é importante para nós trabalharmos no desenvolvimento da tecnologia, da informação, o que isso traz de benefícios para a igreja e nos preservarmos dos perigos que tudo isso pode influenciar. Mas, irmãos, tem uma intolerância que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo muito nos ensinaram a ter cuidado. É a intolerância pessoal. A Igreja Apostólica não faz distinção, e somos ensinados, todos nós, desde o início de nossa igreja, não há distinção de pessoas, de raça, de cor ou de gênero. O que nós não aceitamos, irmãos, é a promiscuidade. Ou seja, irmãos, o desacordo com as leis de Deus. Isto a Igreja Apostólica não aceita de maneira alguma. Porque isso, irmãos, a justiça de Deus é perfeita, é eterna e um dia estará sobre todos nós. Uns antes, outros depois, ou naquele grande dia. Por isso precisamos tomar muito cuidado, irmãos. A promiscuidade leva casais a se separarem, afunda lares, famílias, desampara filhos. Porque, irmãos, aonde está a lealdade? A promiscuidade, irmãos, separa de Deus. E se separa de Deus, separa da igreja. Então, membros do ministério,
muito cuidado, inclusive com esses assuntos críticos nas suas mensagens, porque até a forma de falar pode ser mal compreendida por um ou por outro e se sentir ofendido. Se não souber, não fale. Tantos assuntos no boletim de nossa igreja, tantas oportunidades de traduzir uma mensagem com palavras amigas, de estímulo. A função do pastor é estimular, irmãos. A função dos obreiros é levar alegria, não separar. Outra coisa, irmãos, muito importante, estamos nos aproximando do fim. A Igreja Apostólica, ela tem uma direção constituída pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. E essa direção, irmãos, reina até hoje sobre nós. Creia nessa direção. Direção que vem deles por todos nós. A direção que está aqui, constituída como Conselho Deliberativo da Igreja Apostólica, é justamente para dar, irmãos, o rumo da administração da igreja, para preservar, irmãos, aquilo que a Santa Avó Rosa, que o Santo Irmão Aldo nos deram. É para ajudar cada um dos pastores a cumprir a sua missão. É para ajudar cada um dos obreiros a ter seu ministério feliz e abençoado. Por isso que não existem na nossa igreja, eu sou o dono desta congregação. Não existe isso. Temos algumas pessoas responsáveis por chaves, pessoas responsáveis muitas vezes por manutenção, mas irmãos, quem que é o dono de nossa igreja? Eles estão lá, olhando por nós, abençoando a nós, dirigindo a nós. Porque, irmãos, não é o fato de ser um pastor, de ser um diácono, uma diaconisa, que vai lhe transferir um cargo, uma posição. Não. Tens a função, o cargo, o galardão, só Deus pode dar. Confie, irmãos. Pense nisso. Pense nisso. Eu sou um servo. A minha função de pastor de nossa igreja. Eu sou um servo. A minha função é ser um diácono, zelar da irmandade, zelar do templo, cumprir a minha missão. Por isso, irmãos, não deixem o orgulho de um cargo no ministério da igreja se elevar e tirar o seu brilho de um obreiro valoroso da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo. E que estes santos vos abençoem muito, vos ajudem a zelar deste ministério tão especial. Abracem como um tesouro que recebeste de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Nós estamos às 20h30 e eu faço a segunda chamada, segunda convocação da Assembleia da Igreja Apostólica, do Ministério da Igreja Apostólica, para a prestação de contas do balanço oficial do ano de 2018. Prezados irmãos, guardem essa palavra no seu coração. Não desanimem. Olhem as palavras que o bispo, inspirado pela Santa Avó, e depois o irmão Aldo, falou ao nosso coração. Que soldado você é! Que obreiro empenhado numa luta sem querer vencer! E aí eles mesmos respondem, penso que não.
Vejam que todos devem servir com bastante interesse no bem da igreja e não da sua autoproclamação, no bem da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos um braço forte da Santa Voz para ajudar os outros membros a seguirem conosco, muitas vezes estendendo a nossa mão, muitas vezes dando um conselho, uma palavra amiga e de fé. Amém. Estimados irmãos, eu convido a todos a se colocarem em pé. Nós vamos encerrar a nossa aula ao ministério e logo em seguida, em terceira convocação, irmão, será feita o início da Assembleia. Vamos orar. Santa Avó, te agradecemos, vó, por este recado que a senhora transmitiu ao bispo há dezenas de anos atrás, que depois o nosso irmão Aldo confirmou na íntegra, vó, na íntegra, porque são suas palavras, um alerta ao nosso coração, vó, que estas palavras calem em cada um de nós, vó, na minha, do meu colega pastor, do meu colega diácono, presbítero, da minha colega diaconisa, do nosso irmão regente, dos nossos irmãos coristas, que também cumprem um ministério nesta igreja, vó, para te servirem, para te ajudarem, vó. Por isso, toque em cada coração, para que esta união seja perfeita, como é perfeito o reino dos céus, como é perfeito o nosso Deus e nos quer perfeitos. Por isso, nos ensina. E temos certeza, vó, aprendemos